irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos sobre mais um tema dessa série da gente. E hoje eu quero falar sobre a ressurreição e o dinheiro. A gente tem trabalhado a série A Ressurreição de Jesus Muda Todas as Coisas. E hoje nós vamos tentar enxergar mais uma área sobre a qual a ressurreição de Jesus traz luz, sobre a qual a ressurreição de Jesus molda, sobre a qual a ressurreição de Jesus cria um modo de viver que está alinhado à realidade que nós cantamos aqui hoje, de que em Cristo se convergem todas as coisas, amém? Hoje, então, nós vamos chegar ao dinheiro, uma coisa, digamos assim, né? Uma coisa, porque moeda, cédula, Pix, né? Dinheiro eletrônico, digital, criptomoeda, essa coisa, dinheiro, que é inevitável. Ela está ao redor de nós, ela é necessária. Através do dinheiro nós temos nosso sustento, sustentamos nossas casas, pagamos contas. Através do dinheiro realizamos nossos sonhos. Dinheiro que também pode nos destruir por dentro e muitas vezes sem que nós percebamos. A igreja lida com o dinheiro há muito tempo, doutrinariamente. Durante uma época, a igreja tratou o dinheiro como uma coisa má, muitas vezes. Dentro do romanismo, a ideia, era muitas vezes ligada a uma visão pessimista acerca das riquezas, acerca do dinheiro. Na Reforma Protestante, a gente tem uma mudança em que se enxerga o dinheiro como parte da nossa mordomia. Deus nos criou como mordomos da criação, Ele nos deu a criação para reger, entre outras coisas, família, bens, mas também os nossos recursos financeiros, monetários. Posteriormente e recentemente, a teologia da prosperidade estragou tudo isso. Num sentido em que a teologia da prosperidade fez com que fosse difícil muitas vezes a igreja falar sobre dinheiro. Não é verdade? Igrejas bíblicas, igrejas sérias. As igrejas da prosperidade continuam falando falando em dinheiro sem nenhum escrúpulo. Mas é verdade que essa pecha de prosperidade foi colada em todas as igrejas. E muitas vezes quando um sermão como esse, o Cícero perguntou assim, qual o título do sermão? A ressurreição e o dinheiro. Ainda bem que ele colocou um versículo lá, porque se aparece só o título, a ressurreição e o dinheiro, alguém ia colocar lá o comentário, que essa igreja é a igreja dos ricos. Algum tipo de coisa assim, que só quer tirar o dinheiro das pessoas. A teologia da prosperidade ela fez um estrago tremendo, em que a gente tem muitas vezes dificuldade de falar sobre dinheiro, mas a Bíblia fala sobre dinheiro, amém? Ela fala e quero que você tire essa ideia de que falar sobre dinheiro na igreja é só coisa de igrejas picaretas, ou é só coisa de quem está mirando o seu bolso. Nós precisamos resgatar aquilo que Jesus e os apóstolos falaram sobre o dinheiro sem clareza e também sem filtros. Esse tema é um tema que muitas vezes é enganoso também. Não o tema em si, mas o nosso coração é enganoso em relação a ele. Porque dentre os pecados que nós sabemos que a Bíblia aponta, assim como nós falamos no domingo passado, em que poucas pessoas se reconhecem como consumistas, embora o espírito já tenha um viés consumista declarado, a nossa relação com o dinheiro muitas vezes esconde pecados em que nós estamos tentando esconder das diversas formas possíveis. Se eu não me engano, é o Tim Keller, um autor bastante conhecido, um pastor presbiteriano de Nova York, que teve um ministério conhecido internacionalmente. Se eu não me engano, é ele que fala que uma vez ele estava pregando sobre pecados capitais, eu acho que era numa reunião de homens, e a mulher dele falou, olha, quando chegar no pecado da ganância, vai esvaziar. E muitas vezes é assim, quando falamos do pecado da sexualidade, os pecados da sexualidade, os pecados da luxúria, etc., gera um interesse. Mas quando a gente fala de consumo e quando a gente fala de dinheiro, a gente dificilmente se identifica. Não tenho problemas com o dinheiro. Fale para um avarento que ele é avarento. Ele não vai dizer que é avarento. Fale para um ganancioso que ele é ganancioso. Ele dificilmente vai se reconhecer como ganancioso. Mas uma curiosidade que nós temos na Bíblia
é que Jesus nos adverte muito mais contra a ganância do que contra pecados sexuais, por exemplo. Ou seja, é muito provável que essa ênfase apresente também para a gente uma realidade que muitas vezes os nossos corações, eles estão muito mais propensos à lascívia e à altivez do dinheiro do que necessariamente à promiscuidade relacionada ao sexo. Por isso esse sermão é tão importante. Esse daqui foi um tema que eu coloquei. Não foi um tema falado na quarta, nem no domingo, nem que quando eu perguntei no grupo alguém colocou no WhatsApp. Esse daqui era algo que eu queria falar. Porque é um pecado que muitas vezes nos engana. A ressurreição de Jesus, por outro lado, ela nos dá a base para nós vivermos de forma diferente do que o nosso coração e o mundo apontam em relação ao dinheiro. A ressurreição de Jesus, o fato de Jesus ter morrido, e a gente sabe que com a sua morte Ele perdoa os nossos pecados, Ele leva sobre si os nossos pecados e traz propiciação. A ressurreição apresenta a nossa justificação. De fato, Jesus morreu e o sacrifício dele foi aceito, nós fomos perdoados dos nossos pecados, mas a ressurreição dele também aponta, como nós sabemos, nesse seu corpo glorificado, nessa novidade da ressurreição de Jesus, de que ele está transformando em novas todas as coisas. E transformar em novas todas as coisas nos inclui. Aqueles que creem em Jesus são as primícias, são a nova criação já dentro da velha criação. E essa nova criação vai ter uma ética nova em relação ao dinheiro. Mas primeiro nós precisamos enxergar como Jesus trata o dinheiro como problema. Amém? Vamos orar antes da gente ir para os textos bíblicos. Oremos juntos. Ó Deus, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado por esse culto em que o Senhor é o nosso alvo, em que tudo que falamos queremos que seja levado a Ti, ó Deus. Em glória, em louvor. Recebe essa mensagem, assim como o Senhor já recebeu as orações e os louvores cantados. Nos permite agora, ó Deus, não fazer parte de uma plateia, porque não estamos em sala de aula, mas exultar na Tua palavra. Nos faz desse momento um momento de louvor, de adoração, de alegria na Tua palavra, sendo lida e proclamada, lida, explicada e aplicada às nossas vidas. Traz à luz, ó Deus, os pecados do nosso coração em relação ao dinheiro. Não permite, ó Deus, que estejamos aqui com escudos carnais para esconder um apego que possamos ter em relação a Ele. Que tudo, ó Deus, seja entregue aos Teus pés e tenhamos entronizado em nosso coração somente o Senhor, que é o nosso Rei, nosso Senhor, o nosso tesouro maior. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ver em relação ao dinheiro, conforme a Bíblia, é que o dinheiro pode ser um ídolo. O dinheiro como um ídolo. Eu quero começar falando que o dinheiro, muitas vezes, ele não é meramente uma coisa. Muitas vezes, o dinheiro é um senhor. Vamos para Marcos, capítulo 6, versículo 24. Perdão, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou às riquezas, ou a mamão. Aqui, Jesus, ele está apresentando uma série de ensinamentos, de ilustrações, de figuras. É o texto conhecido por nós como o texto das bem-aventuranças, o Sermão do Monte. E um dos textos, Jesus deixa claro aqui para a gente que ninguém pode servir a dois senhores. E a palavra Senhor aqui é Senhor mesmo, Kyrios.
A palavra que nós utilizamos para falar do Senhor Jesus. Ninguém pode ter dois senhores. E ele não está falando de qualquer senhor, como nós vamos ver aqui no final, Jesus deixa claro: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E a única vez que Jesus chama algo de um Deus, de um ídolo. Aqui o termo que Jesus usa é um termo que ficou muito utilizado no aramaico, o termo mamon, que era um ídolo da época, diante de quem se sacrificava as coisas mais valiosas que poderiam existir. Vidas. E ele diz que o dinheiro é tal qual. Quando nós temos um Senhor, nós temos uma lealdade absoluta, nós temos uma preferência, nós vivemos conforme as regras desse Senhor, as regras, no caso do dinheiro, desse falso Deus. É isso que significa Jesus falar que ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, ninguém pode ter preferência absoluta, ninguém pode ter lealdade absoluta a dois senhores, porque ou agradará um e odiará o outro, ou dará preferência a um e rejeitará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Quando você serve um Deus, seja o Deus verdadeiro ou um falso ídolo, o que você procura quando adora um falso ídolo é uma identidade, uma segurança, uma liberdade, poder que ele não vai poder lhe dar. Tudo que o ídolo pode lhe dar é transitório, vai embora com as cinzas, vai embora tal qual ele vai, diferente do nosso Deus. Em quem deve repousar? Como nós já temos visto várias vezes aqui nesses sermões, a nossa identidade, a nossa segurança, a nossa lealdade, o nosso amor. Amém? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quem serve ao dinheiro não pode servir a consequência é lógica, irmãos. Tem gente que não consegue fazer a vontade de Deus por amor ao dinheiro. A vontade de Deus clara, evidente para a sua vida, em qualquer área, e você não pode fazer, porque quem manda ainda no seu coração, na sua família, nas suas coisas, é mamon, é o ídolo, é o dinheiro. Não se pode servir as duas coisas. Os idólatras, eles fazem coisas com seus ídolos. Os idólatras, eles amam os ídolos. Eles idolatram, eles confiam nos ídolos, eles obedecem aos ídolos. É isso que você vai ter em relação ao dinheiro. Se você amar o dinheiro, ou como Jesus disse, se você idolatrar o dinheiro, tiver o dinheiro como Senhor, você vai amá-lo, você vai confiar nele e você vai obedecê-lo. O dinheiro vai fazer com que você tenha fantasias com novas formas de ganhar dinheiro. Quem ama o dinheiro sempre está em busca de mais. Lembra do Chupatinhas? Era o Chupatinhas, era? Sempre uma nova forma de ganhar mais. A gente viu, por exemplo, em relação ao consumismo, que tem um casamento bem próximo com o dinheiro, que o dinheiro muitas vezes nos dá a sensação de segurança. Tudo que eu precisava era ter dinheiro. Agora sim, com essa quantia eu estou seguro. Agora eu tenho um controle da minha conta bancária. Não preciso mais estar contando moedas. Vai contar moeda, porque vai aumentar a parcela. Você hoje compra um Volkswagen Gol 98. O 98 nem compra mais, porque ele está virando peça de coleção, Tá caro que só. Mas você vai querer comprar uma Porsche, vai ficar apertado. Vai comprar casa na Alphaville, vai ficar apertado e ter que ganhar 200, 500, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 100 bilhões. Porque quem ama o dinheiro quer mais. Quem confia no dinheiro sente que tem um controle da sua própria vida. E quem obedece ao dinheiro toma decisões éticas, relacionais e vocacionais com base naquilo que o dinheiro exige. Quem ama o dinheiro escolhe o que o dinheiro escolhe. Eu não posso desenvolver tal atividade de renda, porque senão eu vou perder o meu dinheiro. As pessoas geralmente falam assim, o empregador, meu patrão é muito mala, porque se ele pudesse,
Eu trabalhava para ele, sem ele me pagar, nada. Mas você também, se pudesse, viveria ganhando dinheiro sem precisar trabalhar. Quem vive na regra do dinheiro, quem ama o dinheiro, vive na regra do dinheiro. Não toma decisões que você sabe que precisa tomar, porque o dinheiro está falando, obedeça a mim e não a Deus. As minhas regras e não a dele. Se relaciona com pessoas com base no dinheiro, escolhe profissões, salários, não com base na vocação, mas com base no dinheiro. Segunda coisa, o dinheiro como ídolo, é a possibilidade de sermos possuídos pelo que possuímos. Ao invés de termos dinheiro, o dinheiro nos possui. Agora sim, nós vamos para Marcos capítulo 10. Estamos em Mateus, vamos para Marcos capítulo 10. Versículos 23 a 25. Essa figura nós já temos fresca na nossa mente, é a pregação que nós fizemos acerca do jovem rico, mas eu quero trazer só os versículos 23 a 25. Marcos 10. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Olha o versículo 24. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, talvez porque eles pensassem que pessoas ricas são pessoas abençoadas, que crentes ricos são pessoas fiéis, e Jesus fala para um jovem rico algo que faz com que ele vá embora. E o que foi que Jesus falou? Pois venda tudo que você tem e me siga. Eu não. Essa minha bolsa, esse meu emprego, esse meu salário, essa minha pensão, essa minha herança, isso eu não posso deixar para te seguir. E ele pegou, recolheu o seu banquinho e foi embora. E os discípulos ficaram, mas como assim? Aí Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Aqui tem muitos manuscritos trazem assim, filhos, como é difícil aqueles que amam dinheiro, aqueles que confiam, melhor dizendo, nas riquezas, entrarem no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos. Vejam, meus queridos irmãos, Jesus está dizendo claramente para nós que o problema não é ter dinheiro, o problema é confiar no dinheiro. Você pode ser um milionário e não confiar no dinheiro. Você pode ser um pobre e confiar no dinheiro, porque o problema não é ter, o problema é confiar. O Senhor dinheiro pode ser um Senhor sobre aqueles que têm muito e sobre aqueles que têm pouco. Existem pessoas, meus irmãos, no meio da igreja, que não têm sede de Deus, mas têm sede de coisas. Têm sede de mais dinheiro, que fazem de Deus apenas um meio para ganhar mais dinheiro. Deus não é Deus, aquele que preenche nossas necessidades mais íntimas, existenciais, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Não, Deus é apenas aquele que atende minhas necessidades materiais. Eu preciso de saúde, Deus me dá saúde. Eu preciso de dinheiro, Ele me dá dinheiro. Eu preciso de prosperidade, Ele me dá prosperidade. Só que essas pessoas estão se enganando, porque se elas vivessem uma vida nórdica, sabe, os países nórdicos, aqueles países com maior PIB, os países ricos, a gente viu agora o Brasil perdendo para a Noruega, né? Vou pegar a Noruega como exemplo. Essas pessoas talvez se vivessem na Noruega, porque distorceram o que significa o Evangelho, distorceram o que significa a pessoa de Deus, talvez nem precisassem de Deus. Porque se Deus é somente um meio para atender às suas necessidades físicas, se você tiver todas as suas necessidades físicas atendidas, você não precisa de Deus. Por isso que a gente precisa analisar a nossa vida. Será que nós não temos feito, por amor ao dinheiro, uma redução de quem é Deus? Porque o dinheiro, na verdade, é o nosso Senhor. Nós não queremos entregar todas as coisas aos pés de Deus, porque Ele é o Senhor. Nós queremos que Deus nos dê aquilo que nós tanto amamos. Nós queremos que Deus nos dê mais e mais e mais dinheiro. Quando amamos o dinheiro, olhamos para Deus apenas para atender nossas necessidades.
E aí o grande problema é porque ele está mostrando que a nossa relação não é com Deus, mas a nossa relação é com aquilo que Deus pode dar. A possibilidade de sermos possuídos pelo dinheiro se apresenta muitas vezes quando nós, ricos ou pobres, deixamos de depender de Deus porque somos criaturas finitas, transitórias, somos como pó. E passamos a olhar para Deus apenas como um recurso, um gênio que atende os nossos pedidos. Agora sim, Tim Keller, com certeza, ele vai apresentar o dinheiro como uma espécie de ídolo superficial. Ou seja, a possibilidade do dinheiro nos possuir se apresenta não porque claramente existe em você um rótulo ou em mim dizendo assim, ó, esse aqui é propriedade do dinheiro. Ele vai dizer que é porque o dinheiro ele é uma espécie de ídolo superficial. Ele se apresenta como se fosse a idolatria do dinheiro, mas na verdade o dinheiro é uma forma que assegura muitos outros pecados, muitas outras confianças, pecados interiores. O dinheiro faz com que pessoas o acumulem para ter segurança e controle, por exemplo. Agora eu tenho o controle da minha vida, agora eu tenho liberdade financeira. Tem que ter cuidado, busque sua liberdade financeira. Eu estou buscando a minha liberdade financeira, mas tenha cuidado para você não achar que a sua segurança e o controle da sua vida estão nas suas mãos por causa do dinheiro. Aquela olhada todo dia na conta bancária, né? Tem gente que tem esse vício, irmãos, esse toque, todo dia dá aquela olhadinha, ufa, graças a Deus ainda tem um restinho, rapaz, ainda rendeu 17 centavos hoje, glória, todo dia, ainda está lá? Será que meu bichinho ainda está lá, hein? Será que meu bichinho ainda está lá? Deixa eu entrar aqui, rapaz, ainda está lá. Segurança e controle no dinheiro. Pessoas que vivem de modo modesto e guardam tudo. O avarento, né? Geralmente acumula. Você vê um avarento, você faz essa pessoa... E eu não quero ir para o lado do consumismo, a gente já viu isso no domingo passado. Mas é aquela pessoa que tem, mas ela não usufrui de nada. Porque o que importa para ela é olhar para a conta gorda e ter segurança. Ela pode andar igual um pedindo dinheiro. Então, me empresta dinheiro, não sei o que, como se não tivesse. Porque o que traz satisfação, segurança, meu bichinho está aqui, intocado, não vou mexer. Não se preocupe que eu não vou mexer em você, eu vou só lhe alimentar. Tá aqui mais. Outras pessoas gastam tudo com aparência. E eu não vou desenvolver isso, porque a gente viu isso muito no consumismo. Aí sim. Pessoas que têm o dinheiro como um ídolo superficial, apenas como um meio para ostentar. Outro dia, eu vi uma pessoa e eu jurava que tinha um multibilionário perto de mim. Né? Eu tenho uma noção de preço das coisas, né? Chegou aqui uma pessoa, quem será? O Elon Musk, será? Aí quando eu fui ver uma pessoa que eu conheço, da região que eu conheço, aí meu irmão, interessante, viu? As pessoas sempre querem mostrar que tem muito mais do que de verdade possuem. O dinheiro é apenas uma forma de sustentar uma aparência. Consumismo, né? Gastar o dinheiro que não possui, com coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não conhece. O ídolo da aprovação. Esse tem sucesso. Com certeza esse é o melhor. Olha o carro dele, olha a roupa dele, olha o celular dele, olha o perfume dele. Essa pessoa não tem dúvida que ele é o maior de todos os tempos. Ou o dinheiro que é buscado para ter poder sobre os outros. A gente viu um pouco isso no domingo passado também. O dinheiro como um meio para ganhar outras pessoas, para ter poder sobre outras pessoas. Eu quero ter dinheiro para eu ter poder. Ou seja, o pão duro e o gastador, eles estão igualmente escravos do dinheiro e se submetendo a ídolos interiores diferentes. Um da segurança, outro da aparência, outro do poder, mas ambos são escravos do dinheiro. E o dinheiro, ele não somente escraviza as pessoas, como todo ídolo, ele deforma as
pessoas. Já viu pessoas mudarem depois que os pais morrem porque estão brigando por herança? O dinheiro deforma pessoas. Já viu pessoas que têm dinheiro não comprar um remédio para o filho que precisa na farmácia? Deformando o amor ao filho, o amor que deveria ser verdadeiro, por amor ao dinheiro. O amor deforma as pessoas. Quem serve o ídolo se torna igual ao ídolo. E o ídolo não tem um caráter de Deus, amém, irmãos? Ninguém vai idolatrar um ídolo e se tornar parecido com o Senhor Deus. Quem idola o ídolo se torna animalesco. A gente vai ver na série de Romanos. Deus quiser, ela vai começar, Romanos capítulo 1. Aqueles que servem aos ídolos vivem iguais aos ídolos. E por último, nessa primeira parte, o ídolo, o dinheiro pode ser um ídolo, porque muitas vezes nós não enxergamos isso em nós mesmos. A ganância, ela se esconde da própria vítima. A vítima da ganância não enxerga ela. A vítima da ganância tem a ganância escondida. Eu não sou ganancioso, não. Mas muitas vezes estamos nos comparando às pessoas que estão em outra categoria socioeconômica. E às vezes estamos nos comparando a outras pessoas da nossa própria categoria socioeconômica. Ele tem, eu não tenho. A gente falou disso também, né? O que está de errado comigo? Ele tem e eu ainda não possuo. Eu faço de tudo, mas eu ainda sou tão modesto. Eu faço de tudo, eu me esforço, eu tento e tal, mas eu ainda tenho um carro popular, eu ainda tenho uma casa popular, eu ainda uso roupas populares. E é a ganância se escondendo de você, ela nas suas costas, né? Quem foi da minha geração assistiu um filme que tinha uma menina no cangote. Tu assistiu? Esse? Eu já não assisti, mas eu já vi. Já viu? Procurando o peso e o peso está aqui, não. No cangote, o dinheiro aí entranhado. Eu quero desenvolver uma outra parte, mas eu não quero iniciar ela agora. Eu quero finalizar essa primeiro, o dinheiro como ídolo, já nesse texto, para ele nos fazer refletir. Pega comigo aí, 1 Timóteo, capítulo 6. Hoje a gente está trabalhando no capítulo 6, né, dos livros. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 17 a 19. 1 Timóteo capítulo 6, 17 a 19. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Perdão, estou no 11, estou ficando doido. Olha o 17. Ordem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos provê para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Olha o que aqui Paulo está dizendo ao jovem Timóteo. As riquezas, elas são dádivas de Deus. O problema está quando nós colocamos a nossa esperança nelas. Eu não posso perder isso daqui não, porque se eu perder a minha vida, acabo. Será que o Senhor vai prover? É isso que está lá no final, no fundo do coração. Hoje, em igrejas, às vezes até em igrejas bíblicas, viu? Às vezes até em igrejas bíblicas. Eu vou repetir mais uma vez. Às vezes, eu já ouvi isso até em igrejas bíblicas. Só case quando você tiver dinheiro. E dinheiro mesmo. Ninguém pode construir uma vida. Ninguém pode fazer igual seus pais, igual seus avós, igual seus bisavós, igual seus tataravós. Você tem que ser o the best da sua geração. O único que vai casar tendo tudo garantido. Pode prestar atenção. Vai falar de casamento com qualquer pessoa. Se casa, casar é lindo. Mas olha, primeiro,
faça sua faculdade, seu mestrado, seu doutorado, ganhe muito dinheiro. Aí depois você pensa em casar. Ensinando os filhos a terem a confiança no dinheiro. Uma coisa é ensinar os filhos a serem responsáveis. Outra coisa é ensinar os seus filhos a terem a confiança no dinheiro. Uma vez eu falei que queria casar com a Tayane. Uma vez eu ouvi de uma pessoa: você vai matá-la de fome? Não, foi a minha sogra não. Que é isso, minha sogra? Jamais ia falar de você. Você vai matá-la de fome. Só tenho coisas boas para falar da minha sogra. Não sei se você tem esse privilégio de falar só coisa boa da minha sogra. O dia que eu falar uma coisa ruim da minha sogra, eu estou mentindo. Então veja, você vai matá-la de fome. Como pode alguém querer... O raciocínio das pessoas é assim, como pode alguém querer casar com uma outra ganhando um salário mínimo? Hoje não é assim? Talvez você que se casou ganhando menos que o salário mínimo esteja dizendo para as futuras gerações que é impossível se casar com um salário mínimo, sendo que você sabe que não é. E que hoje você vive de uma forma muito melhor, porque o casamento é uma bênção, irmãos. A época que eu fui mais rico, e eu não sou rico, não estou falando de riqueza de dinheiro somente não, mas também de dinheiro, foi depois que eu casei. Casar é uma bênção. Talvez se eu não tivesse casado, eu estava gastando meu dinheiro com um bocado de porcaria aí. Mas eu estou crescendo, desenvolvendo por causa do casamento. Mas não estou falando de casamento hoje, amém? De riqueza. Mas a cabeça das pessoas é o dinheiro. E Paulo está dizendo, olha, ensine os ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Quem diz que o dinheiro garante? Pode vir uma pandemia e derreter todas as suas ações. Mas eu invisto em imóvel. Pode ter uma facção que domine a região e seu imóvel desvalorize. Você perca o seu imóvel. Pode ter uma enchente, um terremoto. Pode ter uma crise no país, afetar a Constituição Civil, o seu imóvel não vale. Não temos garantia. Quem está apostando as fichas em dinheiro está perdendo tempo. O problema não é a riqueza. A riqueza é uma dádiva de Deus, não é isso que ele diz? Em Deus que tudo nos provê ricamente. O dinheiro, repita comigo, o dinheiro é uma benção. O problema não é o dinheiro, o problema é o seu coração, que olha para o dinheiro não como um veio para se sustentar, um meio natural de realizar as coisas, mas olha para o dinheiro como um ídolo e confia nele, repousa o coração no dinheiro. A riqueza não é má, a riqueza se torna má quando ela é o fundamento para a nossa existência. Às vezes não é só o dinheiro não. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa que enquanto ela não tinha um plano de saúde, ela não sossegava. Não no sentido de, é bom ter um plano de saúde. Eu vou trabalhar e ganhar um dinheiro para a saúde. Mas tipo, meu Deus, eu só posso descansar quando eu tiver um plano de saúde. Pastor, ainda não tenho meu plano. Meu Deus, como é que pode? Eu já conversei com pessoas sobre vários temas. Time, jogo, não sei o quê. Mas uma pessoa que chega para mim só para conversar sobre plano de saúde, e não é corretora de plano de saúde, tinha sido a primeira vez. Aí eu se aquieta, aguardo o coração. No tempo certo, você vai ter um plano de saúde. No tempo certo. Trabalho. Vivo. As coisas vão se arranjar, mas não idolatre o dinheiro. Vou trazer a figura de Jesus de novo, queridos irmãos. Nós precisamos ter mais fome do que fome de pão. Isso vai servir como um gancho para a segunda parte. Nós precisamos ter mais fome do que fome de pão. A gente precisa de fome de Deus. Se a gente tiver fome de Deus, a gente não vai ter fome de pão. O pão não vai ser... O pão que eu quero dizer é o dinheiro não vai ser aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que nós estamos buscando freneticamente. O dinheiro vai ser só dinheiro. E eu quero repetir essa frase várias vezes essa manhã. Eu quero que você saia daqui lembrando disso. O dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. Se a riqueza for o fundamento, aí ele não vai ser só dinheiro, ele vai ser só um ídolo. Ele vai ser só um ídolo. Precisamos de mais fome do que fome de pão. Nós precisamos de fome daquilo que o dinheiro não pode comprar. Lembra aquela frasezinha que eu trouxe no Dia dos Pais? Hoje é Dia dos Pais. Coincidentemente eu vou trazê-la hoje de novo. Mas não em uma mensagem
sobre os pais. Mais uma vez, eu falei lá no Dia dos Pais do ano passado, pobre é o homem que só leva dinheiro para casa. E pobre é a pessoa que só tem dinheiro. Pobre é a pessoa que só tem dinheiro. Por causa do dinheiro e do amor ao dinheiro, não vive uma vida feliz. Jesus transforma nossas vidas. Quando a gente desapegar do dinheiro, você vai ver como sua vida vai andar. Às vezes até com menos dinheiro, mas ela vai andar. A segunda parte que eu quero trabalhar e última é o dinheiro como armadilha. A Bíblia também vai apresentar o dinheiro como algo que corrompe tudo ao nosso redor. Que essa deformação que ela faz em nós não é apenas exterior, ela é muito mais uma deformação interior. Em primeiro lugar, eu quero tratar o amor ao dinheiro corrompendo as motivações. Eu quero que você mantenha-se comigo em 1 Timóteo capítulo 6, mas agora a gente vai ler a partir do versículo 9. Os que querem ficar ricos, veja, não é ser rico. O cuidado que Paulo vai falar a Timóteo é daqueles que querem ficar ricos. Não é que se torna rico como fruto do trabalho, que trabalha e tal, entrega. É aqueles que querem. A única coisa, qual é o seu objetivo de vida? Quero ficar rico. Vamos lá, voltar então. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ou seja, os que querem enriquecer caem em tentação e em cilada. Não é quem tem, mas é quem quer enriquecer como motor de vida. É quem ama o dinheiro. Meus queridos irmãos, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, como diz o texto. O amor ao dinheiro corrompe todas as relações. O amor ao dinheiro corrompe todas as estruturas. O amor ao dinheiro corrompe casamentos. Tem gente que se casa não porque o casamento é uma instituição divina. Casamento naturalmente não é uma coisa que nós casamos por dinheiro. Naturalmente o casamento é uma coisa que sai dinheiro. Você pagava só um plano de saúde, vai pagar 2. Pagava só uma academia, paga 2. Gastava dinheiro só com uma coisa, só com um prato de comida, paga 2. Aí tem os filhos. Aí são 3 planos de saúde, 4. 4 refeições, o supermercado quadruplica. Tudo vai quadruplicando. Ninguém casa na sua consciência cumprindo a vontade de Deus por dinheiro. Concorda comigo? Se você quiser cumprir a vontade de Deus, você não casa por dinheiro. Ah, vou casar para enriquecer. Não, bobo. Ninguém casa para enriquecer. Enriquecimento pode acontecer no casamento, como eu falei, e é uma bênção, viu, irmãos? Mas ninguém casa por dinheiro. Agora, se você ama o dinheiro, o feio fica até bonito com dinheiro, aos olhos de quem ama o dinheiro. Casa por dinheiro. Ou seja, o dinheiro corrompe casamentos. O dinheiro corrompe, e não só no interesse não, às vezes no ressentimento. O amor ao dinheiro faz com que casamentos sejam infelizes, porque os problemas do lar só são problemas relacionados ao dinheiro. Não nos esqueçamos disso, que tem gente que casa por interesse, por amor ao dinheiro, e tem gente que não consegue sustentar casamentos por amor ao dinheiro. Ressentimento acumulado. Toda briga é por dinheiro. O dinheiro corrompe igrejas. Igrejas que ao invés de mirar o alvo da glória de Deus, miram o bolso das pessoas. Membros que ao invés de tratarem os outros com justiça, com equidade, tratam os outros conforme a conta bancária. Tiago fala disso. Vamos lá para Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 4. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade.
Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se aqui no chão junto ao estrado, onde põe os meus pés, não está fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Esse daqui é bom para a igreja. O dízimo dele vai ser alto. Olha o anel de ouro no dedo dele. Olha o relógio, olha o carro que aquele irmão chegou. Vão lá, todo mundo lá para frente. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Está aqui a melhor cadeira, seja aqui na frente do pastor. Vamos logo marcar um negócio com você. Vamos, não sei o que, não sei o que. Chegou um pobre, né? Não sabe nem quem veio. Nem chegou, né? Não sei se vocês já viram um caso em que um pastor se vestiu de mendigo, foi lá para a igreja dele. Aí ele foi surpreendido, que ele chegou na igreja dele, oi, bom dia, sente-se aqui, quer uma água? Precisa de alguma coisa? Agora, numa igreja que o pessoal ama o dinheiro, chama a polícia. Ou então diz assim, aí senta aqui no chão, para tu não sujar as nossas poltronas. Senta lá atrás, para tua caatinga não atrapalhar o culto. Destrói igrejas. Dinheiro destrói igrejas. Dinheiro destrói amizades, corrompe amizades. Tem gente que só é amigo do outro por causa do dinheiro. Porque um amigo paga para beber. Porque um amigo tem um ótimo carro, que impressiona as outras pessoas. Aí quando o amigo está na pindaíba, perde todas as amizades. O dinheiro corrompe casamentos, igrejas, o dinheiro corrompe amizades, o dinheiro corrompe relacionamentos. O dinheiro corrompe carreiras, irmão. Pessoas que tomam decisões com base no dinheiro. Remunerações, atropelam pessoas na carreira, né? Pisam em cima de pessoas, maltratam pessoas, destroem pessoas por causa do dinheiro. Corrompe a carreira que deveria ser uma coisa positiva, você crescer, se desenvolver, ter mais habilidades, entregar mais bem, gerir equipes maiores, trabalhar com mais pessoas, pagar melhores salários, abrir filiais, abrir novas empresas, gerar o bem em outras cidades, expandir. A carreira se torna uma forma de esmagar, destruir, maltratar, escravizar. O dinheiro corrompe carreiras. Pessoas que ao invés de seguir uma vocação, de ver aquilo que Deus deu, entregar o bem, ser fiel a Deus, são fiéis ao dinheiro, percorrendo aquilo que o dinheiro tem como lastro. Para onde você está indo? Para onde você se identifica? Para onde você ama? Para onde você quer? Para onde Deus te chamou para fazer? Não, eu estou indo para onde o dinheiro me chama. Pessoas que amam o dinheiro e que estagnam diante do sucesso. Quem não conhece aquele jogador de futebol, eu não estou dizendo aquele que é um, não, tem vários, ou qualquer outro esportista, ou qualquer outra pessoa que fez sucesso, que ela poderia angariar mais, que ela poderia fazer mais, que ela poderia brilhar mais, mas quando o dinheiro começa a entrar, e se ela for acima do nível já é suficiente, acima da média já é suficiente, então puxou o freio de mão, estagnou, porque olhou para o dinheiro, aí, esse dinheiro aqui já é suficiente. Poderia ter mais, mediante mais esforço e mais trabalho, mediante a entrega de mais brilho, de mais encantamento, de mais coisas. Não. Um amor ao dinheiro. Aquele artista, como nós falamos lá na série do trabalho, né? Que vende a alma da sua arte apenas para o Pix entrar, para o dinheiro entrar. O dinheiro muitas vezes corrompe carreiras. O dinheiro muitas vezes corrompe o próprio esporte. A gente assistiu uma Copa do Mundo agora, em que eu ouvi pessoas, conspirações, dizendo, será que isso aqui não está acontecendo por causa das bets? Não é?
Será que está o lance? Rapaz, esse gol aqui entrou, esse goleiro aí, será que ele não corrompe esporte? O esporte deveria ser para trazer diversão para as pessoas, o esporte deveria ser para ser um alívio cômico à nossa vida estressada, deveria ser uma forma de nós celebrarmos e aprendermos como são grandes reuniões, torcidas, gritos. Tem um livro legal do pastor Emílio Garofalo, que é o futebol... Ixi, agora eu esqueci o nome do livro. O futebol é bom para cristão. O futebol é para cristão, uma coisa assim. Legal. O futebol tem boa, o esporte tem isso. A gente torce, a gente vibra, né? Tem reviravoltas, nos dá fagulhas de como o evangelho trata a nossa alma. O mundo foi criado, o homem caiu, quem vai nos redimir? Vem um redentor, existe o aguardo. Meus irmãos, quando a gente canta, né? A gente não canta, né? É na quarta-feira que a gente já cantou. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. No domingo a gente não canta, é na quarta-feira, na oração. Mas essa música, para mim, eu imagino a gente como se fosse num grande estádio. Jesus vindo em glória, a gente cantando, não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Muito mais alto do que quem torce pro Flamengo. Entendeu? Mas o esporte muitas vezes se torna uma casa de apostas. As pessoas estão destruindo suas vidas em aposta. Diretores de clubes, diretores de ligas esportivas, diretores de campeonatos, por causa do dinheiro. Vamos mudar a regra do jogo para ganhar mais, ainda que não faça sentido. Isso pode acontecer. No mundo dos videogames, o videogame não é um alívio, o videogame é uma forma de você ficar comprando dentro do jogo. Ninguém quer ser o melhor não, trabalhando, passando fase. Meus irmãos, os meninos, os moleques, eles estão sendo treinados a serem os melhores nos games, apenas comprando, eu não sei o nome, um negócio lá que destrava tudo. E aí você compra, tem a melhor armadura, a melhor arma, o melhor não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não é o melhor, você comprou o seu melhor. Qual o nome? Pay to win. Ah, pay to win. Tá vendo? Aprenderei um vocabulário novo. Pay to win. Né? Na minha época, nenhum inglês de videogame funcionava. Era fulano deu, quando venceu outro, perfect. Venci de perfect. Não era perfect, era venceu de perfect. Sou da época que nenhum inglês era bem dizido. Corrompe, meus irmãos. O dinheiro corrompe tudo. Vamos avançar. O dinheiro faz com que situações se tornem tentações. Determinadas situações se tornam tentações quando amamos o dinheiro. Meus queridos irmãos, quando o dinheiro é senhor, brechas de segurança não são problemas a corrigir, são oportunidades para aproveitar. Quem ama o dinheiro não pensa assim, eita, esse caixa aqui tem um horário em que a câmera não pega, tem um ângulo que a câmera não pega, tem um horário que está cheio de dinheiro, a pessoa não vem pegar. Ô gerente, vem cá. Tem uma coisa errada aqui, viu? Se continuar desse jeito, vão roubar a nossa empresa. Mas se a pessoa amar o dinheiro, o pessoal diz que a ocasião faz o ladrão, né? Veja, a ocasião faz o ladrão, mas a pessoa tem que ser ladra mesmo antes. A pessoa não se tornou ladra porque ela fez o primeiro furto. Ela já amava o dinheiro antes do primeiro furto. Jesus disse que você não precisa ir lá e deitar-se com outra mulher para adulterar com ela. Basta você adulterar no olhar, no coração. Você não precisa assassinar outra pessoa para matá-la. Basta você matar no coração. Você não precisa roubar o dinheiro para se tornar um ladrão. Você só precisou da ocasião que ainda não apareceu. Porque quem ama o dinheiro... Situação se torna oportunidade de tentação. O pecado que você tem que aprender, que talvez resida no seu coração de alguém, não é um pecado qualquer, não apenas um pecado A, B e C. Às vezes é o do amor de idolatria do dinheiro. Olha o que Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, ele vai fazer você organizar a sua vida inteira, e as tentações se tornam apenas o caminho do mal. Se você amar o dinheiro, qualquer tentação que aparecer, você vai ceder. Amo o dinheiro. Terceiro lugar, a corrupção ativa. A corrupção é ativa porque reorienta o que conseguimos enxergar.
O amor ao dinheiro não apenas nos leva a agir diferente, o amor ao dinheiro nos leva a ver diferente. Veja Zaqueu. Zaqueu, ele era judeu. O judeu, ele tinha distintivos étnicos que o tornava diferente de todos os outros povos. Isso em relação a Deus, em relação à comunidade, em relação ao seu país. Só que o incentivo financeiro a Zaqueu, ou seja, se tornar um publicano, ganhar muito dinheiro, orientou o seu coração para que aquilo fosse aceitável. Zaqueu se tornou um publicano, se tornou um pária por causa do dinheiro. Zaqueu se sujeitou a ser odiado por toda a nação. Zaqueu se sujeitou a ser rejeitado até pelos seus pais, porque quem se tornava publicano era rejeitado por todos. Ele se sujeitou a ser um traidor da nação por causa do dinheiro. Mas não pense que com grande sacrifício não, tem um momento que se torna normal, é aceitável, porque ganhar dinheiro, ter sucesso, é necessário eu fazer isso para ter sucesso. Essas pessoas que não estão entendendo são um bando de medíocres, pessoas que não entendem como é que faz para se prosperar. Se elas estivessem no meu lugar, ia perceber que ter dinheiro justifica todas essas coisas. A corrupção, para quem ama o dinheiro, não é passiva. Pode até ser que o tribunal diga, corrupção passiva, não sei o quê. Tem esse termo jurídico, mas eu estou tratando aqui a corrupção no coração. A corrupção no coração, ela não é passiva, ela é ativa. Ela só existe por causa do amor ao dinheiro. Porque ela reconfigura o sujeito. Antes do sujeito absorver uma situação, cair em uma situação, o coração dela já foi tomado. E para a nossa última parte, o dinheiro e a ética do reino. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Eu quero dar alguns antídotos. Eu sei que daqui a um minuto eu vou começar a ultrapassar o tempo. Mas é natural, é normal, né? Eu vou mais nem contar tempo aqui nos sermões. Gênesis capítulo 1. Eu não queria terminar sem dar alguns conselhos pastorais. Como a gente tem um antídoto, vivendo o reino, vivendo a ressurreição para amar o dinheiro. Eu acho que a primeira coisa tem a ver com o nosso trabalho. A gente vai começar agora Tessalonicenses. Já começamos, né? E lá em Tessalonicenses Paulo vai tocar na ética do trabalho. E o trabalho, bem feito diante de Deus, é uma forma de nós não idolatrarmos o dinheiro. Porque o trabalho foi criado por Deus. O trabalho não é uma consequência da queda. O trabalho foi criado por Deus. Quero Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus começou a criar diante da desordem. Deus começou a criar, trabalhar diante da desordem. Veja que Deus trabalha sobre o caos e Ele produz o bem. Primeiro, tem uma coisa disforme, sem forma, vazia. E a primeira coisa que Deus faz é diz, haja luz e houve luz. Deus produz bem, Deus produz beleza, Deus produz vida, à medida que o texto segue. Ou seja, da desordem surgiu o trabalho. O ser humano, ele é criado à imagem e semelhança desse Deus que trabalha. Para quê? Também para trabalhar e para contemplar o fruto do seu trabalho, o resultado do seu trabalho que foi bom. Assim como Deus cria e diz, isso é bom, 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 isso é muito bom. O ser humano cria beleza, bem, valor. E olha aí, aquela sensação, você já entregou uma coisa para alguém? Terminou um evento, planejou alguma coisa, deu uma boa aula, fez uma boa comida, aí alguém elogia você. É isso aqui, eu quero ver as pessoas felizes com aquilo que eu faço. Quero trazer bênção para a vida das pessoas para quem eu trabalho. O trabalho é para isso. Às vezes a gente reclama muito do trabalho, a gente não entendeu o trabalho. A gente só precisa trabalhar porque tem desordem. Você foi chamado a trabalhar porque as coisas não estão no seu lugar.
Existe necessidade de varrer, organizar, estruturar, construir, alimentar. Existem demandas, necessidades. O trabalho só existe por causa disso. Às vezes a gente quer que o trabalho exista diante do mundo da perfeição. No dia que tiver todas as coisas perfeitas, nesse sentido, não haverá trabalho. Não significa que no novo céu e na nova terra não haverá trabalho. É porque lá as demandas não são essas, de coisas faltando. São apenas de organização, mas o nosso mundo tem coisas faltando. O trabalho aqui surge de necessidades. O trabalho cristão, portanto, ele nasce da vocação de ordenar, mas não do dinheiro. A necessidade do cristão trabalhar não nasce da necessidade de ter dinheiro, não nasce da necessidade de acumular. A necessidade do cristão trabalhar nasce da necessidade de atender à vocação de ordenar a criação, de ordenar, organizar as coisas ao redor. Ou seja, o cristão escolhe a profissão a partir dos dons que Deus lhe deu. O cristão escolhe a profissão a partir daquilo que Deus o chama para desenvolver o bem com base nas oportunidades que estão ao seu redor. E o dinheiro vem como consequência. Se todos nós fôssemos chamados para sermos ricos, será que esse é o nosso chamado mesmo? Paulo diz lá em 1 Coríntios que nem todos que foram chamados ao evangelho são ricos de nascimento, por exemplo. Não deveria ser o nosso desejo coletivo. O nosso desejo deveria ser trabalhar para a glória de Deus e o dinheiro vir como consequência, não perseguindo o dinheiro. Porque Deus não criou pelo dinheiro. E Ele nos chama também a criar porque existe uma desordem. Qual dom Deus me deu para organizar a desordem que está ao meu redor? E existe uma coisa a mais que eu quero trabalhar a partir desse ponto. A segunda coisa é buscar o reino de Deus. Olha o que tem lá em Mateus 6. Voltando lá para Mateus 6. Ainda Mateus 6. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós devemos primeiro buscar o dinheiro ou nós devemos primeiro buscar o reino de Deus? É primeiro buscar o dinheiro e depois fazer a vontade de Deus? É primeiro fazer a vontade de Deus e depois buscar o dinheiro? Ou seja, a ética do reino tem uma lógica invertida porque quem busca o dinheiro primeiro inverte a ordem que Jesus estabelece. E corrompe o trabalho, corrompe as relações, corrompe tudo, porque primeiro está buscando o dinheiro. Mas Jesus diz que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e o dinheiro. Aqui também tem dinheiro. E todas as outras coisas que vêm também através do dinheiro lhe serão acrescentadas. Não precisamos andar ansiosos, não precisamos percorrer o dinheiro, nós precisamos percorrer a vontade de Deus. E aí o dinheiro nos será acrescentado. Quem busca primeiro o dinheiro, a qualidade serve ao lucro. Enquanto está dando dinheiro, eu não quero entregar o melhor. Eu só quero entregar o que estão pagando. Eu não quero ter ética sempre, só quando é conveniente. Porque se houver um contrato, a gente falou disso quarta-feira, né? Se houver um contrato, alguma coisa que me dê dinheiro, e se eu não for preso, se ninguém souber, eu atendo. Corrompe. Mas se você fizer a primeira vontade de Deus, buscar o reino de Deus, em segundo lugar, as coisas serão acrescentadas. E em terceiro lugar, a mais prática ainda que eu quero trazer é ter um plano para o dinheiro. Ter um plano para o dinheiro é um ato de mordomia e de adoração. Você já pegou um bocado de coisa aqui que eu falei. Mas por último eu quero trazer isso. Pega isso. Se você não tiver um plano para o seu dinheiro, o dinheiro vai ser sempre reativo ou sempre vai mandar na sua vida. É uma boa prática você gastar o seu dinheiro conforme o planejado. Se você não controlar o seu dinheiro, se você não ordenar no seu dinheiro, se você não fizer um projeto para o seu dinheiro, você vai agir conforme os impulsos ou você vai carregar a culpa e ansiedade de não gerir o bem. Quem não organiza o seu dinheiro, quem não planeja os seus gastos, vai viver sempre com aquela culpa. Poxa, eu não sou dizimista. Sempre tem outros gastos que vêm primeiro. Sempre a água, a luz, o plano de saúde, não sei o que vem primeiro. E vem culpa, você pensa que convive bem. De vez em quando você vem, ou o pastor fala. Ou então você compra, Aí Deus você cumpriu, Deus, foi o que eu fiz. Não vou cancelar não vou devolver não.
Aí depois que não passou pra gente, não pode mais devolver, não tem mais o que fazer. Meu Deus, o que eu fiz? 10 meses desse negócio aqui. Eu vou usar 2 vezes por mês ou uma, mas todo mês a fatura vai estar gritando. Aí você gasta por ímpar, controle o seu dinheiro, pega um dia, pega um papel, pega uma planilha, pega o cloud, pega alguma coisa, pega uma IA aí e diz, ó, é isso. Quais são as minhas prioridades? Qual a primeira coisa que eu tenho que usar o meu dinheiro e não ele me usar? Eu tenho esse compromisso com o Senhor, eu tenho esse compromisso com a minha família, eu tenho esse compromisso com a minha comunidade, eu tenho compromisso com tal. Todas as outras coisas são acessórios, se ok bem. Outro dia alguém falou assim, ei, como é que tu faz esse negócio aí de comer, não sei o que. Tu não pensa que é só porque a gente tem dinheiro. Não é, a gente sempre foi assim, ninguém conhece a gente. Desde que eu ganhava R$100, 50, que foi minha primeira bolsa foi R$100. Eu me converti e tal, era ansioso, muito gastrite, não sei o que, uma das coisas, era o dinheiro que eu tinha que tratar. Já trazia ansiedade, né? Organiza aqui, pá. Aí, meu orçamento é bem estruturado. Aí as pessoas pensam que é só porque esbanja. Aí, não, como é que... Às vezes, o pastor não pode não. Como o Walter, uma vez eu passei de carro ali, o amigo dele falou assim, ei pastor, é bom, né? Olha o carro do pastor. Aí o Walter querendo não queimar meu filme, ele falou assim, não, mas o pastor também é professor, né? Mas ainda que eu fosse só pastor, organizar bem o meu dinheiro faz parte da minha mordomia. Deus me chamou como mordomo. Estrutura. Aí alguém falou, não sei o que, tu sai, não sei o que. É claro que tá na ponta do lápis. Eu boto lá, eu só saio todo domingo depois do... Eu tenho que ter tanto para eu sair todo domingo depois do almoço. Aí se eu precisar um dia ter esse tanto, eu tenho que parar de sair depois do almoço, depois do culto, né, para almoçar. Então tem cada caixinha lá bem regrada. Bem regrada. Antes de tudo. Porque se for depois eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Aí traz culpa, traz tristeza. Você tem que decidir como você vai gastar o seu dinheiro antes de gastar. Isso é uma dica que eu dou, amém, irmãos? Amém? Deus te entregou mordomia sobre o dinheiro. Então, trabalha bem, planeja o dinheiro que o Senhor confiou a você. Eu quero terminar com um texto, está em Timóteo 6 de novo, vamos lá. Versículos 6 e 8. Para mim esse texto é espetacular. Foi durante Facebook, né? Facebook, né? Todo mundo lembra do Facebook, do finado Facebook, finado Orkut, no Facebook ainda está aí. Foi minha frase do Orkut durante muita época, muito tempo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos a este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Olha o versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Amém, irmãos? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O contentamento, ele não é passividade financeira, não significa que você não vai fazer, trabalhar e tal. É só porque o fundamento da sua vida está fora do dinheiro. O dinheiro vai se tornar só dinheiro. Então lembra isso. O ídolo não pode ser removido. O ídolo só pode ser substituído. Amém, irmãos? Lembra disso. Se você tem uma questão com dinheiro que o Senhor falou com você à medida que esse sermão foi exposto, lembra, você não pode, por suas próprias forças, apenas remover um ídolo. Jesus precisa ocupar a totalidade do seu coração. Houve um homem lá nos Estados Unidos, o nome dele era Andrew Carnegie, o rei do aço, lá na Pensilvânia. Tem uma coisa no diário dele que eu acho muito interessante. Ele tinha 33 anos, ele escreveu assim, ó: o acúmulo de riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Não existe ídolo mais degradante do que a adoração ao dinheiro. Ou seja, ele via com clareza o problema. Mas isso não o impediu de viver uma vida em que o dinheiro
muitas vezes regesse a sua vida. O ídolo não vai ser removido, você precisa adorar a Jesus antes de todas as coisas. A segunda coisa é que a ressurreição muda tudo na nossa vida, porque ela pressupõe o que 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos na sua pobreza. O que é que torna eu e você ricos? O fato de Jesus ter escolhido a pobreza. Se Jesus não tivesse se tornado pobre, nós não teríamos sido enriquecidos da sua graça. Nós precisamos entender que quando Jesus morre e ressuscita, se nós não nos apegamos a esse esvaziamento de Cristo, nós morreríamos na nossa pobreza espiritual. Mas porque Cristo morreu e ressuscitou, e nós nos apegamos a Ele em fé, nos achegamos a Ele em fé, nós não morrimos mais em nossa pobreza espiritual, nós somos ricos espiritualmente. De toda sorte de riquezas espirituais que o Senhor há nos concedido e há de nos entregar um dia nas regiões celestiais, nós já temos tesouros reservados lá. O que fez Zaqueu descer da árvore e abraçar a fé em Jesus não foi um impulso moral. O que fez Zaqueu mudar a sua vida não foi a tentativa de corrigir a sua vida. O que fez Zaqueu mudar a sua vida e ter a sua vida transformada foi o fato de que o homem mais extraordinário da história, o Deus encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós, ele entrou na sua casa e fez uma refeição com ele. O que mudou a vida de Zaqueu foi que ele, que era rejeitado por todos, teve aquele que é mais valioso do que todos, entrando na sua casa sem merecer. Foi graça. A graça de Deus inundando a sua casa, a graça de Deus entrando na sua casa, foi o que fez com que Zaqueu abandonasse o amor ao dinheiro e transformasse o dinheiro em apenas dinheiro. Quem crê na ressurreição não tem a identidade vinda do dinheiro. Quem crê na ressurreição não tem como alvo de vida ganhar dinheiro. Quem crê na ressurreição não tem a segurança no dinheiro. Olha para o dinheiro apenas como dinheiro. A pergunta final é: o dinheiro na sua vida é só uma ferramenta? O dinheiro na sua vida é uma bênção de Deus ou é uma maldição que tem lhe impedido, por causa da sua idolatria, de viver a vontade de Deus? O dinheiro na sua vida é algo que precisa ser substituído, ou o dinheiro na sua vida é só dinheiro que precisa ser administrado para que Deus seja glorificado? Meus irmãos, vamos orar. Ó Senhor, nos dá mais gratidão. Ó Senhor, nos dá mais propósito, senso de busca, sede e fome, não de água e de comida, mas sede e fome de Ti. Nos faz sermos sedentos de Ti, ó Senhor. Faz isso comigo. Me faz ter fome de Ti, ó Deus, para que as riquezas desse mundo brilhem menos diante dos meus olhos. Faz com que a Tua cruz e a Tua graça brilhem mais do que o carro do ano, do que a roupa de marca, do que o bom perfume e o bom relógio, do que ver os filhos prosperando. Me faz ter sede de Ti em primeiro lugar, ó Deus. Nos faz, ó Deus, como comunidade de fé, a Tua igreja, buscar a Ti em primeiro lugar, a Tua justiça, e o dinheiro ser somente consequência. Nos faz não sermos amantes do dinheiro, mas apenas possuidores de dinheiro e não possuídos por ele. Nos faz, ó Deus, cumprir a Tua vontade, abandonar os ídolos. Nos faz, a partir desse momento, ó Deus, nos arrependermos intimamente daquilo que nós temos carregado como um peso durante anos e buscar as vias que o Senhor estabeleceu para que vivamos, e não seguindo a obediência a um ídolo de papel, a um ídolo que vai ficar, e nós padeceremos juntamente com ele se ficarmos com ele. Nos faz te amar, te buscar, Deus. Reorganiza o nosso coração e a nossa mente. Eu te suplico, ó Deus, reorganiza o nosso coração e a nossa mente. Nos faz olhar para aquilo que o Senhor nos deu, não com mesquinhez, não com soberba, rejeição, murmuração. Nos faz olhar para aquilo que o Senhor tem nos dado com alegria, ó Deus.
O Senhor nos tem dado infinitamente mais do que aquilo que precisamos, infinitamente mais do que aquilo que merecemos. O Senhor tem sido bom conosco. Nos faz te honrar, ó Deus. Nos faz olhar para o lado e perceber onde precisa do nosso trabalho, da nossa força, do nosso exercício, do nosso suor, Deus, e ganhar o pão, ó Pai. Nos faz percorrer a coroa que já nos está reservada no céu. Nos faz alcançar o alvo para o qual nós fomos alcançados. Não nos permite desviar e sacrificar tudo que temos, tudo que já foi dado por Ti, ó Deus. Há um ídolo que só pode nos dar segurança transitória. Nós queremos nos agarrar a Ti, que pode nos dar segurança eterna e que já garante a nossa segurança eterna. Nos faz como Jesus, ó Pai, que pôde abdicar de todas as riquezas, pôde deitar numa cama onde não tinha travesseiro, onde raposas tinham seus covis, onde os passarinhos tinham seus ninhos e ele não tinha onde repousar a cabeça. Nos faz olhar para Jesus, aquele que morreu morte de cruz, despojado de tudo, até das suas roupas, mas que se entregou a tudo isso porque confiava que o Senhor era o Deus que o glorificaria, que todos os seus tesouros não estavam aqui nesta terra, mas todos os seus tesouros estavam reservados em Ti. Nos faz amar não o ouro da terra, mas o ouro do céu. Não o tesouro da terra, mas os tesouros celestiais. Nos faz depositar, ó Deus, mais do que dinheiro na poupança, mais do que dinheiro em investimentos, mais do que dinheiro em coisas a serem compradas, mas nos depósitos, nos tesouros celestiais. Não onde a traça e o homem podem roubar e corroer, mas onde ninguém pode destruir. Aumenta, ó Deus, os nossos depósitos nos céus. E nos faz lembrar que não precisamos nem ter essa ansiedade, porque já temos toda sorte de tesouros celestiais reservados a nós. Nos abençoa com a Tua satisfação, com o Teu contentamento. Torna isso verdade na nossa vida, ó Deus, de que a piedade, o contentamento é a nossa grande fonte de lucro. E aquilo que o Senhor nos der a mais, aquilo que o Senhor acrescentar às nossas riquezas, às nossas finanças, ao nosso dinheiro, que sejam meios não de aumentarmos a nossa exuberância, mas meios de sermos mais generosos, de sermos contribuidores com a Tua obra, de auxiliarmos aqueles que necessitam. Não nos faz como aquele homem que dá tudo, que dá uma parte do que tem, melhor dizendo, e que não significa tanto para Ti, ó Deus, embora seja muito, porque não significa nada diante do que possui. Nos faz sermos ricos, assim como aquela mulher de 2 moedas, que tudo que tem pertence a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, que a graça de Cristo Jesus e a consolação vinda do Espírito Santo seja com todos nós aqui hoje nessa manhã, com toda a Tua igreja espalhada na face da terra. Isso que creem, digam amém. Amém.